Iniciando mais análises fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. De Arrascaeta, Jorge Jesus, os números do Flamengo em um ano de Felipe Luiz. Técnico assumiu o time em 30 de setembro de 2024. É isso aí, o Felipe Luiz vem apresentando um bom número. Ele colocou a ideia dele, a filosofia dele de jogo, por isso que ele está conseguindo ter sucesso que está dando. Tem surpreendido algumas mudanças, ele tem razão nas coisas que faz, isso aí mostra um treinador sábio. E tem as peças que eles precisam. Acho que esse ano a diretoria acertou. Acho que no tempo do Landim, a diretoria derrapou um pouco em algumas contratações, ou demorou para contratar. No ano passado mesmo, quando o Flamengo estava na briga do brasileiro com o Tite, demorou demais para trazer Danilo, Alexandro, e outros jogadores que vieram, né, naquela janela, que agora não me recordo. Alcaraz, que já saiu do Flamengo, entre outros. Demorou para trazer eles. Então essa demora fez com que o Flamengo perdesse fôlego, as contusões chegassem. Pedro machucou, Vina machucou, então atrapalhou. Esse ano não. O Porto já, no início da janela de transferência já tinha trago o Jorginho, logo depois trouxe os outros jogadores e em 15 dias para fechar a janela já tinha trago os jogadores que necessitava. Isso aí fez que o Flamengo manteve o nível, que veio a 7 contusão. O Flamengo perdeu o Eric Pucá, perdeu o Jorginho, lesionou outros jogadores e conseguiu manter ali o time. O Michael com o Cebolinha lesional, aí veio o Samuel Lino. Então esse acerto aí que a diretoria fez com que o Flamengo manter-se um nível de futebol e tá aí brigando por 2 títulos. A única derrapada foi mesmo na Copa do Brasil, onde Felipe Luiz apostou demais no time alternativo e no erro do Léo Pereira na saída de bola, o Atlético fez um gol, o Flamengo ganhou lá, mas nos pênaltis acabou sendo eliminado. Então só esse mesmo foi o único derrapada, e agora o Flamengo está vivo em 2 competições muito importantes e tem tudo para conquistá-la. Vamos para outra notícia do portal GE também. De acordo, ter aposta a certeza em um ano, Felipe Luiz faz Flamengo quebrar ciclos de trocas. Diretoria do Flamengo quer renovar com o treinador. Na entrevista pós-jogo contra o Corinthians, ele falou que quer ficar muito tempo no Flamengo. Eu torço, eu que acompanhei um pouco da carreira assistindo futebol inglês, acompanhei um pouco do treinador do Manchester United, Alexson Ferro. Ele ficou 20 anos num clube. Assim, é um sonho se o Flamengo conseguir um treinador que fique bastante tempo. Felipe Luiz parece que conseguiu se conseguir os títulos desse ano, já consegue ter uma carreira mais estável. Acho que esse final de semana aí calou um pouco de muitos críticos. O Flamengo não joga bem e tal, ganhou do Corinthians de piada, teve um jogo dificílimo com o Estudiantes. Então assim, ele está mostrando assim que tem o controle de tudo que está envolvendo. Então eu espero que tenha carreira longa, como torci para ele, torci para os outros. Claro que as críticas às vezes chegam, o Flamengo joga mal, a gente tem que apontar e falar os erros, mas quando acerta também, que está sendo a grande parte das coisas, o Flamengo tem acertado bem as coisas, não tenho o que criticar. Melhor defesa, melhor ataque, o time com mais posse de bola, o time ofensivo, com mais finalização. Então, assim, para mim, Felipe Luiz pode fazer uma carreira longa no Flamengo.
É, e a única questão é cada vez mais o Flamengo tem um elenco forte que esse ano está mostrando que necessita de jogadores para rodar o elenco que o cansaço chega para todos os jogadores. Vamos para mais notícia. Pulgar inicia condicionamento físico e pode voltar após data FIFA. Esse aí vai ser um grande retorno, principalmente para a Libertadores. Acho que é um jogador que tem o perfil da Libertadores, como coloca também o De La Cruz, que está no banco de reserva, um jogador acostumado com a Libertadores, como o Bruno Henrique, que está na reserva. Para mim é outro jogador que tem perfil de Libertadores. São jogadores aí que o Flamengo tem que para um campeonato específico. Então, Eric Pulgar para mim é um jogador de Libertadores, como o Jorginho mostrou ser, o Saul também gostou do estilo da Libertadores, então Felipe Luiz tem que aí criar uma equipe aí com a cara da Libertadores, jogadores que não sentem são jogadores decisivos, que não sentem a pressão do jogo. É isso que eu quero dizer. Então, o Eric Pulgar é um jogador como esse. Vamos para mais notícias do Flamengo. Luiz Araújo faz temporada com mais participações em gol da carreira, mas vê disputa aumentar. Com certeza ele tem que evoluir, como o Prata tem que evoluir, como o Carrascal que assumiu contra o Corinthians tem que evoluir em alguns quesitos. O Luiz Araújo é um cara que me chama muita atenção pela sua questão tática, o cara que recompõe bem, chega no ataque, faz aquilo que é determinado, mas ele tem que ter também um pensamento mais de atacante. Está no lugar certo, na hora certa, como foi esse gol contra o Corinthians. Ele poderia ter acelerado, ele segurou um pouco para receber o passe que recebeu do Carrascal para finalização e mostrou que tem qualidade de finalizar. Acho que a única coisa que falta para ele é essa questão de ter um olhar de atacante, que é atacante que entra na área e não ser tanto fuminha, saber a hora de tocar. Às vezes também ele quer puxar muito e dar o chute, tem que saber dosar um pouquinho as coisas. Tem hora que para dar chute da entrada da área, aquele tiro que ele gosta de puxar da direita para a esquerda para ter o canto oposto do goleiro, mas às vezes ele pode dar um toquezinho e deixar um Arrascaeta na cara do gol ou um próprio atacante ali. Então é um jogador que está sendo muito útil, é um jogador na mão do Felipe Luiz, é um talismã, melhor assim falando. Vamos para a última do Portal GE. Carrascal tá nova alternativa para Felipe Luiz e perde passagem. Gostei do jogo Carrascal, é um jogador que sabe segurar bem a bola, sabe fazer a jogada, é um jogador que tem boa movimentação, é um jogador que sim, se ele entrar na área também tem o poder de cabecear, ele é alto, um jogador acho que pode também criar pela esquerda ali com o Samuel Lino e um lateral esquerdo e cruzar e ele entrar na segunda trave cabeceando. E além de ter visão de jogo, tal passe, tem um passe certeiro pro Arrascaeta e outro pro Luiz Araújo, é um cara que dá assistência. E nessas duas rodadas do Campeonato Brasileiro aí, quando faz, quando com isso, fez um gol e deu duas assistências, então mostra assim que tem qualidade sim. A questão dele é a questão defensiva, acertar a marcação. Hoje já vendo um vídeo interessante sobre isso, que é um jogador que tem que entender o módulo de marcar, tá mais pressão nos zagueiros e fechar o lateral, então tem que estar um gásinho a mais na marcação ali na parte ofensiva do ataque. Vamos para saindo do GE indo para a coluna do Fla. Hoje eu tô com o raciocínio meio lento, se vocês perceberam. Eu tô pensando aqui, mas tá indo. Vamos lá. Coluna do Fla. Evolução bilionária, relatório aponta que receita anual do Flamengo quase quadruplicou nos últimos 10 anos. Com certeza falta de ser, acho que tem que ter a estada lá do Eduardo Bandeira.
Acho que ele se posicionou certo, fez o trabalho certo, pagando as dívidas do Flamengo e fazendo a receita crescer. Então é um cara que entrou com essa missão e fez bem feito. Acho que não foi o presidente que fez o Flamengo ganhar título, mas foi o presidente que aceitou o Flamengo. Acho que é um jogador que tem, um presidente que tem que ser lembrado pelo Flamengo por muitos anos. Se tiver uma estátua dele para contar a história o feito que ele fez, digno de um livro, para você comprar e ter em casa para ler essa evolução financeira do Flamengo a partir do Eduardo Bandeira assumiu o Flamengo e hoje o Babi toca esse barco. E o Flamengo tem muita história para contar da questão do estádio, então com certeza tá um bom livro para ser lido. Vamos lá para continuar a coluna do Fla. Elenco do Flamengo se reapresenta com foco contra o confronto direto com o Cruzeiro pelo Brasileirão. É isso aí. É importante o Flamengo focar nesse quesito do Campeonato Brasileiro. São 4 rodadas até a semifinal da Libertadores. Então o Flamengo tem 4 jogos ao qual o Flamengo tem que vencer, para mim, vencer todos, que aí tá um passo do título brasileiro e é um passo da final da Libertadores. Então o Flamengo pode entrar em novembro, praticamente campeão brasileiro e só disputar a final da Libertadores, como foi no tempo de Jorge Jesus, que o Flamengo ganhou a Libertadores. Quando pegou o ônibus de volta, indo para a comemoração, descobriu que é campeão brasileiro. Eu acho que pode repetir se o Flamengo tiver uma sequência de vitórias nesses 4 jogos do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo vai abrir 6 pontos Palmeiras, 6 pontos Cruzeiro, então vai ficar praticamente, mesmo que o Palmeiras tenha jogo a menos, o Flamengo vai ficar com uma gordurinha saudável ali. E também a gente tem que ver que esse time pode tropeçar nesses 4 jogos, tirando o confronto direto. Então o Flamengo tem tudo para conseguir isso. Felipe Luiz revela pedido de desculpa do Dorival Júnior, técnico do Corinthians. Falei com ele antes do jogo, fui no vestiário e dar um abraço nele. Como treinador, a dor e a solidão da derrota são muito fortes. Eu não sabia que era tão grande. Hoje saímos com a vitória e estou feliz. Ele vai passar uma noite difícil, porque todos nós passamos. É isso aí, pressão como treinador, é uma pressão muito forte. Aquele negócio, você errou, todo mundo vai falar, todo mundo vai criticar. Então cabe o treinador se reinventar sempre. E também vida de treinador não tem sua dificuldade, tem suas pressões e tem que saber lidar com isso. Eu ia falar outra coisa, mas acabou esquecendo. Vamos continuar aí a ler notícia. Final e guerra. Rossi e Arrascaeta convocam a torcida do Flamengo para o jogo contra o Cruzeiro. Com certeza vai ser muito importante a torcida apoiar. São, como eu falei, 4 jogos do Flamengo. Só um que é fora de casa contra o Bahia. Vai pegar o Cruzeiro, pega o Bahia, pega o Clássico Carioca com o Botafogo. E por fim, joga contra o Palmeiras no Maracanã. Se o Flamengo passar 4 pontos, praticamente põe a mão no título. E se prepara para a final da Libertadores. Vamos estar adiantado aí para não ficar o vídeo muito grande. Ex-Fla se emociona em retorno ao futebol e manda recado a crítico. É o jogador Jorge, lateral esquerdo, que começou no Flamengo. Tinha tudo para ser um grande lateral esquerdo. Saiu do Flamengo e se perdeu um pouco. A questão agora é
dele retornar, focar no futebol, se quer jogar futebol ainda. Tem qualidade, mostrou isso quando começou no Flamengo, mas se perdeu no caminho, é a pena. Mas eu sempre torço para os crias do Flamengo, mesmo em fim de carreira. Vamos falar para mais notícias do Flamengo. Ancelotti convoca 3 jogadores do Flamengo em pré-lista da seleção brasileira. Vamos ver quem são esses 3 jogadores. Convocação oficial da seleção brasileira acontecerá nesta quarta-feira. Vamos ver aqui. São Léo Ortiz, Alexandre e Samuel Lino. Tá nessa pré-lista. Eu creio que é engraçado, né? Toda vez que o Flamengo vai para ser convocado, o Pedro volta para o banco de reserva. Será que o Flamengo não quer levar Pedro para a seleção? Quem não foi, que não foi para essa pré-lista foi o Léo Pereira e Italino, que estava no outro. Acho 2 jogadores com idade avançada, acho que. Tá, não, Léo Pereira tem idade mais nova. Mas vamos ver o que o Ancelotti convoca. Uma coisa que eu estava assistindo hoje, acho que a seleção brasileira sair do 4-2-4 que quer implementar aí para um 3-4-3, eu acho que encaixaria mais perfeito na seleção brasileira. Jogaria com 3 zagueiros, acho que a fase de zagueiros no futebol brasileiro está sendo farta, com bastante zagueiros bons disputando posições, então acho que se a seleção brasileira jogar com 3 zagueiros, tem sustentação, que são os zagueiros brasileiros, são os zagueiros que marcam e saem para jogar. Se você pegar o próprio Flamengo, tem Léo Pereira e Léo Ortiz, que saem muito bem. Tá aí para colocar uma zaga com 3 zagueiros que saem para o jogo. O Wesley, para mim, na Roma está jogando como ala, então eu acho que na seleção brasileira, se jogar como ala, seria muito vantajoso. Na lateral esquerda, se precisa de um lateral também que tem uma explosão física boa. E 2 volantes que sabem sair para o jogo. Se você colocar Bruno Guimarães e Gerson, que foi a dupla que estava com o Dorival Júnior, ou o próprio Paquetá ali, Bruno Guimarães e Paquetá, ou o Casemiro mesmo que ele está colocando, marcando um saindo para jogo. Fecha ali aquele meio campo muito bem na seleção brasileira, acho que encaixa muito bem. E 3 atacantes rápidos, acho que ele deve jogar com Rafinha, que ele coloca como camisa 10, ou o próprio Luiz Henrique jogou no Botafogo. Na ponta esquerda, Vinícius Júnior, e um 9 de referência ali para ser o pivô e tapelar com esses 2 atacantes. Acho que encaixaria muito bem na seleção brasileira essa tática 3-4-3. Vamos ver o que o Ancelotti pensa para a seleção brasileira. Essa é a análise Falar Comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.